Poder sentar, meus irmãos. Deus receba o nosso louvor, nossa adoração. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar meus amigos presbíteros que venham aqui à frente para nós darmos início à ministração da Santa Ceia do Senhor. E eu quero convidar também o meu amigo diácono Polaco, que vem aqui me ajudar. Gente, uma das marcas do ministério de Jesus Cristo foi o ensino. Entre muitas coisas que ele fez, o ensino, desde o início do seu ministério, fazia parte. Porque ele veio aqui nos instruir, ele veio aqui nos ensinar. E quando ele estava ali, já morto, ressurreto, e ele apareceu aos seus discípulos, ele deu um princípio que a gente chama da grande comissão. Ele disse assim: olha só, onde vocês forem, vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando os meus ensinamentos. Mas vocês vão fazer o quê? Não só pregar, não só falar, vocês vão ensinar as pessoas a guardar o que eu ensinei para vocês. Então, ser cristão não é só ter um título. Ser cristão não é só frequentar um local, um espaço físico, que muitas pessoas chamam de igreja, né? Mas a igreja somos nós. Ser cristão é passar para outras pessoas aquilo que nós aprendemos por meio de Cristo, através da nossa vida, através das nossas palavras e principalmente através das nossas atitudes. Esta mesa aqui, ela é uma mesa que não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é uma mesa que todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador são convidados a fazer parte. E o que significa essa mesa aqui? Essa mesa, ela simboliza que nós temos parte com Deus por meio de Jesus Cristo, que nós temos comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, que nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo. Isto que a mesa simbolizava na cultura judaica. Por isso que Jesus foi tão criticado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época, porque ele se assentava com pecadores. E aí era proibido a um judeu se assentar com um pecador, porque ao se assentar com um pecador, eles entendiam que você comungava com aquela pessoa e com seus erros, que você aceitava aquela pessoa com seus erros, que aquela pessoa com seus erros tinha parte com você. E aí Jesus, ao sentar, ele foi duramente criticado. E acredito que todos vocês aqui sabem, Jesus Cristo pecou? Não. Mas ele se assentou à mesa com pecadores. Porque ele nunca comungou com o pecado. Ele nunca aceitou o pecado. Mas ele comungou e nos aceitou como seres humanos. Ele teve comunhão, ele teve parte com a nossa natureza humana, porque o próprio Deus se fez homem. E quando ele nos instrui a viver e participar da Santa Ceia, esse é o ensinamento que ele dá. Ele diz assim: todas as vezes que vocês partirem do pão, todas as vezes, vocês façam isso em memória de mim. E a gente faz aqui na igreja, né, uma vez por mês. Na pandemia, a gente ficou muito tempo sem fazer, agora que estamos retornando presencialmente, estamos fazendo, para ser mais exato, é a segunda vez na pandemia inteira que a gente está fazendo, mas não existe uma data certa. Eclesiologicamente, ou seja, por regra da igreja, a gente faz uma vez por mês, pode fazer todo domingo, pode fazer uma vez por semestre, pode fazer uma vez por ano. Por quê? Porque este sacramento nada mais é do que uma ordenança de Jesus Cristo, que não se limita somente a este período aqui, mas nós somos todos os dias convidados a estar à mesa com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Mesa essa que significa comunhão, intimidade e aceitação. E Jesus, ele continuou, depois de ensinar aos seus discípulos, né, que após ter partido o pão, agradeceu a Deus e distribuiu aos seus amigos. Ele disse também a respeito do cálice. E ele disse assim, ele pegou um pouco de vinho e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. E aí ele trouxe uma representatividade aqui também. Ele falou: todas as vezes que vocês beberem, vocês anunciam a minha morte, até que eu venha. Ele pegou dois elementos comuns, gente. O pão e o vinho faziam parte da cultura judaica. Todos os dias eles consumiam pão e vinho.
E ele fez o que? Ele ressignificou. Ele pegou 2 elementos simples, o pão e o vinho, que era de consumo diário, e transformou em algo que tinha uma essência. E assim ele fez conosco. Ele pegou pessoas como eu e você, pessoas simples, e ele ressignificou a nossa existência, por meio do quê? Dessa participação com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Então, você, meu amigo e minha amiga, que está aqui nessa noite, que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é convidado a participar conosco deste momento aqui. Pastor, eu não acredito assim, eu estou aqui visitando e eu nem acredito nisso, eu sou excluído. Não, porque essa mesa não é excludente, ela é includente. Por isso que eu estou instruindo aqui, por isso que eu estou ensinando o porquê dela. Qual é o sentido dela? E se você não crê nisso, eu te recomendo não participar, não porque você está sendo excluído, mas porque não faz sentido. Eu, por exemplo, se eu for em algum local que algo está acontecendo lá que não faz sentido para mim, eu não participo. Entende? Mas essa mesa é uma mesa inclusiva. Então, se você entende Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como o nosso único e suficiente Salvador, você é convidado a participar conosco desse momento, que não é só um memorial, é muito mais do que isso. É a nossa fé, que é invisível, sendo manifesta aqui de forma visível. Isso é o que significa um sacramento. É algo que acontece dentro de nós, invisivelmente, sendo manifesto visivelmente. Então, meus amigos e minhas amigas, eu convido vocês a se colocarem de pé, aqueles que puderem, e assim que vocês forem recebendo do pão e do cálice, vocês se assentam, para a gente ficar de melhor identificação. E aí você ainda não coma, você segura aí o seu pãozinho, segura aí o seu cálice, para que todos venhamos a cear juntos. Os meus amigos vão distribuir para vocês. Lembrando, gente, que aí nós não temos vinho, nós temos suco de uva. Pastor, por quê, se na Bíblia era vinho? Nós utilizamos suco de uva, meus amigos e amigas, por amor àqueles nossos irmãos ou irmãs que podem ter algum problema com álcool e são completamente abstêmios, como é o meu exemplo. Eu não consumo nenhum tipo de álcool. Então, por amor a essas pessoas que, sei lá, podem despertar às vezes aqui um desequilíbrio, a gente faz uso do suco de uva. Agora, lógico, pastor, mas eu consumo vinho, não tem problema nenhum. Se você faz isso de forma sábia, continue fazendo sem problemas. Mas aqui na nossa comunidade nós utilizamos o suco de uva com este objetivo de não deixar nenhum irmão ou irmã com dificuldade mediante isso. Jesus disse: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e todos aqueles que se alimentam de mim jamais terão fome e jamais terão sede. Jesus está usando uma figura ilustrativa, né? Ele está dizendo que ter parte com Ele é ser saciado espiritualmente. Se alimentar dele, ou seja, ter comunhão com ele, ser amigo, amiga dele, é não ter fome, é não ter sede espiritualmente. E aí você pode pensar: pastor, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, mas às vezes eu me sinto sedento espiritualmente, ou até mesmo com fome espiritualmente. É porque a gente se distrai, é porque a gente esquece de se alimentar verdadeiramente dele. Então, quando isso acontecer, foque nele novamente, vá até ele, verdadeiramente se alimente da presença dele, e você será saciado e saciada. Meus amigos e amigas, agora todos que estamos com pão e com cálice, comamos do pão, tomemos do cálice e oremos ao nosso Senhor. Deus, obrigado por este privilégio de fazermos parte da mesa do Senhor,
pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício este, Pai, que nós deveríamos pagar com o preço das nossas vidas por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor veio aqui voluntariamente. O Senhor sofreu o que a gente deveria sofrer. O Senhor morreu a morte que a gente deveria morrer. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não permaneceu morto. Mas o Senhor ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida plena. E estamos aqui nessa noite, Deus, com duplo sentimento, refletindo sobre a sua morte, que é algo triste, mas ao mesmo tempo alegres, porque o seu sacrifício nos dá a vida, e o seu sacrifício nos torna aptos e aptas a ter completo acesso ao Pai, de forma que nós não precisamos mais de um pastor para isso, não precisamos mais de paredes para isso, não precisamos mais cumprir ritos nenhum para isso. Nós precisamos simplesmente clamar o seu santo nome, porque a distância que o Senhor está de nós é a distância de apenas uma oração. Então, obrigado, Deus, porque todos que estão aqui nesta noite, que têm verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm completo acesso ao Pai. Obrigado, Deus, porque em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós podemos clamar ao Senhor, conversar com o Senhor, certos do que porque o Senhor nos ouve, por causa de Jesus Cristo, do seu sacrifício e da sua ressurreição que nos dá vida. Obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo. Continue nos abençoando nesta noite, para a honra e glória do seu nome que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, muito obrigado. Podem se assentar. Meus amigos e amigas, neste momento então nós passamos para o momento da nossa reflexão. Mas antes eu quero agradecer à igreja, não só aqueles que estão aqui presentes, mas aqueles também que estão aí nos assistindo, pela generosidade de vocês e nos ajudar com seus dízimos e suas ofertas. Graças a Deus, nós estamos conseguindo honrar com todos os nossos compromissos financeiros, que graças a Deus não são muitos, porque aqui o local é nosso, então o nosso custo é baixo, mesmo sendo aqui em Engenheiro Coelho. Então agradeço de coração aí a vida da nossa igreja. E você que é visitante, por favor, não se constranja, tá? Esse é um hábito exclusivo dos membros que contribuem aqui para a manutenção da nossa igreja e dos compromissos que a gente tem, mas eu queria agradecer demais a vida de vocês aí, para a gente poder estar dando continuidade aos nossos projetos e abençoar tantas pessoas também aqui da nossa igreja. E lembrar que ontem a gente teve o nosso drive-thru solidário aqui, foi sensacional, recebemos muitas doações de roupas, muitos alimentos, muita coisa, obrigado de coração, muitas famílias vão ser abençoadas. Pastor, eu tenho coisa para doar, eu não trouxe ontem. Posso trazer? Pode trazer. Traz aí domingo que vem, enfim, ou dá um toque para mim, eu estou aqui durante a semana, a gente marca de se encontrar para pegar essas coisas. E se você quiser fazer pelo Pix também, você pode fazer pelo Pix da nossa igreja, que é ipcavinata@gmail.com, mas identifique a sua doação com 5 centavos no final. Então eu vou ajudar com R$20, 5 centavos, para a gente saber que essa ajuda é específica para ajudar pessoas que estão necessitadas na nossa cidade. Não só da nossa igreja, tá, gente? A gente primeiro aqui socorre os daqui, mas graças a Deus nós estamos bem, são poucas pessoas que estão precisando de ajuda e a gente socorre quem está precisando, independente de bairro, religião ou qualquer outra coisa. Maravilha? Beber uma aguinha então para a gente dar continuidade. E eu vou colocar aqui porque eu sou estabanado. Vamos lá, o tema dessa noite é: a religiosidade nos impede de ver o óbvio. A religiosidade nos impede de ver o óbvio. E eu quero definir aqui para vocês o que é religiosidade. Eu falo muito aqui, né, sobre religiosidade, sobre religião, e eu faço severas críticas aqui, né, contra a religiosidade, contra o termo religião em si. Eu quero definir isso antes da gente partir para o texto bíblico e entender
o que a mensagem de hoje tem para nós. Religiosidade, gente, nada mais é do que a expressão máxima do que diz respeito à religião. O que é religião? Religião é uma palavra que deriva do latim, que significa religare. O que é o religare? É o que a religião nos ensina para a gente conseguir se religar a Deus. Isto que significa a palavra religião. Então, a religião nos ensina, seja ela qual for, tá? Qual religião for, todas as religiões vão nos ensinar rituais, vão nos ensinar modos, vão nos ensinar culturas, vão nos ensinar ritos, para a gente se conectar, para a gente se religar a Deus. Isso que significa a palavra religião. E por que eu tenho uma crítica muito grande a essa palavra? Porque, biblicamente falando, a gente observa que não existe nada que nós, como seres humanos, consigamos fazer que nos religue a Deus. Não há nada. Por mais esforçados que nós sejamos. Não existe. Por quê? Porque no padrão bíblico, é o que Deus fez quando veio aqui à terra que nos religou ao Pai. Na pessoa de Jesus Cristo. Então, pensando dessa forma, eu nem acredito que o cristianismo é uma religião. Sinceramente, eu sei que cientificamente é considerado uma religião. Eu fiz um mestrado em ciências da religião, estudei todas as religiões, e eu sei, cientificamente falando, o cristianismo é uma religião, porque ele segue todos os ritos, né? Todas as características de uma religião. Tá. Mas teologicamente falando, filosoficamente falando, eu não acredito. Por quê? Porque no cristianismo bíblico, não existe nada que a gente possa fazer que nos religue a Deus. Que a gente possa bater no peito e falar assim, pronto, consegui me religar a Deus por meio disso. Porque existe um padrão. E o padrão é os 10 mandamentos. A lei moral de Deus. A única forma que nós temos de conseguir nos religar a Deus é cumprindo os 10 mandamentos. E só existe um ser humano que conseguiu cumprir os 10 mandamentos em sua totalidade. É o homem-Deus Jesus Cristo. Nenhum ser humano, por melhor que seja, consegue cumprir os 10 mandamentos. E isto é a prova do porquê precisamos de um Salvador. Porque se não conseguimos por nós mesmos, precisamos que um Salvador venha nos resgatar. E na nossa narrativa cristã, o próprio Deus, na pessoa do Filho, vem e nos resgata. Ou seja, Ele e o sacrifício e ressurreição dEle nos religam ao Pai. Então, isto é o que o cristianismo é na essência. E aí, eu considero o cristianismo, então, um estilo de vida. Muito mais do que uma religião, mas um estilo de vida. E sabe o que define um estilo de vida? O próprio estilo de vida. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Eu sou vegetariano. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Imagina que você vai no Guaíba ali no centro e você me encontra ali comendo muita carne. Aí você olha e fala, ué, o pastor não é vegetariano? Aí você vai até mim e fala, ô Candonga, tá bem? E eu aquele pratão de carne, tô bem. Eu falei, e essa carne aí? Eu falei, estou comendo. Aí você fala, mas você não é vegetariano? Eu falei, eu sou, mas eu sou vegetariano não praticante. Existe. Por quê? Porque ser vegetariano não é um título. Ser vegetariano é um estilo de vida que é comprovado pelo fato de não comer carne. Essa é a diferença entre estilo de vida e título. O problema da religião e da religiosidade é que ela se resume basicamente a um título. E aí nós encontramos coisas completamente ilógicas como sou evangélico não praticante. Sou católico não praticante. Eu ainda nunca ouvi, mas eu acredito que não vai demorar. Sou cristão ou cristã não praticante. Não existe isso. Porque o fato de sermos cristãos e cristãs está diretamente ligado ao nosso estilo de vida em essência, e não um título. Agora, a religião nos dá meramente um título. Ah, eu sou budista. Mas o que você vive do budismo? Não, nada. Mas eu, quando era criança, eu fui ensinado no budismo.
Eu sou evangélico. Não, mas eu não frequento, não leio a Bíblia, eu não sigo os exemplos de Jesus. Mas quando eu era criança, eu fui ensinado, ou eu já frequentei. O que você... eu sou católico. Não, mas eu sou católico não praticante. Eu fui batizado quando era criança, mas hoje eu estou completamente longe, não sigo os princípios, nem da Bíblia, nem da religião, ou seja, em nada. E aí não faz sentido. Porque isto é o que a religião nos proporciona. Um título. Meramente um título. Agora, Cristo não. Cristo não nos proporciona um título. Cristo nos proporciona um estilo de vida. E estilo de vida esse que deve ser refletido no nosso dia a dia. Não é à toa que em vários momentos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós vemos os cristãos refletindo sobre como eles não estão parecendo cristãos. Ou seja, sou cristão, mas o meu estilo de vida não tem demonstrado Cristo, ou seja, eu não estou parecendo cristão. Então eu preciso acordar para a vida, eu preciso viver o que realmente Jesus me ensina. E essa que é a grande questão, porque a religiosidade, ou seja, o mero título, o mero apego a regras e rituais e coisas que são boas, mas não são o foco. Essas coisas podem nos iludir, porque quando ficamos meramente focados nessas coisas, estamos focados no religare, ou seja, no que eu posso fazer para me religar a Deus. E aí você encontra cristãs que se acham superiores, o que é completamente ilógico. É completamente ilógico um cristão e uma cristã se achar superior a alguém. Porque o próprio Cristo, quando Ele veio na terra, o próprio Deus, Ele veio aqui e nos ensinou dizendo, considere o outro superior a você mesmo. Quando você considera o outro superior, você não se rebaixa, você exalta o outro. Quando você tem a sua identidade definida em Cristo e você exalta alguém nas suas qualidades, você não está se rebaixando. Porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é, um filho e uma filha de Deus. Então, exaltar o outro, não te rebaixa. Agora, um cristão que se julga superior ao outro, por não ter os pecados do outro, está indo completamente na contramão do que o próprio Jesus ensinou, quando Ele disse, aquele que quiser ser o primeiro de vocês, seja o servo de todos. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, se sentir superior por ser cristão e cristã, vai completamente na contramão do que o próprio Cristo nos ensina. E aí eu quero refletir nessa noite sobre um texto que nos ilustra de forma sensacional, rápida e rasteira isso. E ele vai ser transmitido aqui na tela, vai ser transmitido aí também na sua casa, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, que é o texto de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler dos versículos 28 a 32. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos de 28 a 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus dizendo, o que acham disto? Um homem tinha 2 filhos, e disse ao mais velho, filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou. Mas, depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. Ele respondeu, sim senhor, eu vou. Mas não foi. Entendeu? Falou primeiro, filho, vai lá trabalhar no meu vinhedo. Eu não vou não. Na frente do pai ele disse isso. Mas depois ele foi. Ele disse para o outro, filho, vai você trabalhar no meu vinhedo. Sim senhor, eu vou. Mas quando o pai virou, ele não foi. E aí Jesus, ao dizer isso, ao contar essa história, né, essa parábola, ele faz a seguinte pergunta, no versículo 31. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês.
Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. E mesmo depois, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Quem são esses? Eles aqui, eles responderam. São os sacerdotes e os líderes do povo. Ou seja, os máximos cargos da religião judaica. Jesus está dizendo para estes homens, que eram os líderes da religião judaica, os cobradores de impostos e as prostitutas estão indo para o reino, estão indo para o céu, antes de vocês. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque existe um pano de fundo aqui, em cima dos cobradores de impostos e das prostitutas, que hoje pode ser que não passe a real imagem do que essas pessoas representavam na cultura judaica. E eu quero explicar isso para vocês. Os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano. Eles eram judeus que trabalhavam para um povo que oprimia os judeus. O contexto histórico aqui é o Império Romano dominando sobre quase todo o mundo antigo, inclusive sobre Israel. Então Israel tinha que bater continência para Roma e pagar pesados impostos. E o cobrador de impostos nada mais era do que um judeu que cobrava impostos dos seus compatriotas e ele extorquia, porque quanto mais ele recebia, maior era a comissão dele. E você sabe muito bem o que é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem. Ela quer sempre mais, e mais, e mais, e mais. Esses homens, eles eram tão odiados na cultura judaica, mas tão odiados, que eles nem podiam entrar nas igrejas da época, que eram as sinagogas e os templos. Eles eram considerados pecadores de um outro escalão. Tanto que em vários relatos nos evangelhos, diz assim, Jesus estava falando com os cobradores de impostos e com os pecadores, ou seja, é um outro nível de pecador. Esses homens eram odiados. Eles eram verdadeiros traidores, não só da nação de Israel, mas até mesmo traidores da tradição religiosa de Israel. A ponto que eles não podiam ter acesso a Deus. Porque antes de Jesus Cristo, o acesso que as pessoas tinham a Deus era por meio de uma pessoa, que era chamada de sacerdote, que é esse que Jesus está batendo de frente aqui. O sacerdote era aquele que recebia os sacrifícios que as pessoas levavam, ia até o Santo dos Santos e apresentava ali o sacrifício para perdão de pecado das pessoas. Ou seja, antes do sacrifício de Cristo, as pessoas precisavam de um intermediador, que se chamava sacerdote. O cobrador de impostos, ele era tão odiado, que ele não tinha acesso a Deus. Era proibido de ter acesso a Deus, porque ele não podia nem entrar onde os sacerdotes permaneciam. As prostitutas, então. A gente já fala de um contexto aqui machista, em que a mulher não tinha vez, em que a mulher vivia à margem. E isso não é só na cultura judaica, não, era em todo mundo antigo. A mulher não tinha voz. A mulher era basicamente um produto. Isso, a mulher direita, que vinha de uma família, que contraía o seu matrimônio ali, segundo as ordenanças do seu pai e da sua família. Uma prostituta, então. Mas essa mulher não tinha vez mesmo. Ela não entrava na sinagoga, mas nem passava perto. E ela nem se atrevia, porque ela sabia que ali ela não tinha acesso. Era uma pessoa que vivia completamente à margem. Não é à toa que em um relato nos evangelhos a gente vê os mesmos fariseus, líderes religiosos, sacerdotes, levando uma prostituta até Jesus e falando, olha só, pela lei do Antigo Testamento, essa mulher merece ser morta. O que você tem a nos dizer? Eles queriam pegar Jesus no pulo. E aí Jesus olha para baixo, não responde, começa a escrever na areia. Eles ficam ali esperando e Jesus olha para eles e responde,
Quem não tem pecado nenhum, quem nunca errou, atira a primeira pedra. E Jesus volta ali a escrever, e quando ele levanta a cabeça, não tem mais ninguém, só tem a mulher. E ele fala para ela, ué, cadê os seus acusadores? Ela fala, foram embora. E aí ele diz, tampouco eu te condeno, vá e não viva mais esse estilo de vida, não peques mais, porque esse estilo de vida vai te matar. O único que poderia tacar uma pedra na testa daquela mulher era Jesus, porque ele nunca errou, ele nunca pecou. Mas você entende a diferença do que é Cristo e do que é religiosidade? A religiosidade nos impede de ver que por trás dos erros existe um ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E que por ser um ser humano, sempre em Deus vai ter a oportunidade da segunda chance. E são eternas segundas chances, mas a religiosidade não. A religiosidade é a lei pela lei, não importa o ser humano. É assim e pronto, acabou, e é assim que a gente vive, e é assim que a gente segue, e dane-se o ser humano. Porque a religiosidade nos impede de ver o óbvio. O que vale mais, a vida de uma pessoa ou um ritual? Por favor, não tenha dúvida em responder que é a vida de uma pessoa. Se, por exemplo, Deus nos livre começa a pegar fogo na casa da frente ali, facilmente a gente interrompe o culto aqui para pegar baldes e ir lá apagar. Facilmente. Porque a integridade física de pessoas é muito mais importante do que esse ritual aqui que a gente está fazendo. Porque Deus veio para morrer por pessoas e não por rituais. Agora, os rituais são maravilhosos. A gente está aqui hoje num ritual de culto. Não tem problema nenhum. Mas nunca que isso aqui pode ficar acima da integridade física de uma pessoa, da existência de uma pessoa. E aqui, Jesus ele mostrou muito bem, por meio dessa parábola, que contou sobre os dois filhos. E ele disse para um, vai, e ele disse, não vou. Mas depois foi. Esse filho, ele representa os cobradores de impostos e as prostitutas, que quando olhavam os preceitos da cultura judaica e os ensinamentos de Cristo, falavam, não quero isso para minha vida. Negócio de ficar indo lá na igreja, e ficar lendo Bíblia, e ficar orando, e ser chamado de crente, ou cristão, não quero isso. Isso não é para mim, não. Mas depois, quando tinham contato verdadeiramente com o agir do Espírito Santo, essas pessoas, mesmo não tendo o estereótipo nenhum de um religioso, elas iam até Jesus e criam na mensagem dele. E na mensagem que foi anunciada por João Batista, que dizia a respeito dele. Elas criam. E já os sacerdotes, os líderes do povo, eles prontamente, diante da religiosidade, diziam, sim, Senhor, nós iremos te obedecer. Nós iremos amar o Senhor acima de tudo. Nós iremos amar os nossos próximos como a nós mesmos. Mas quando saíam dali, ao ver um próximo em necessidade, eles apontavam o dedo e não ajudavam. Ao ver um próximo morrendo em seus pecados, ao invés de eles irem lá ser suporte, ser apoio, eles simplesmente condenavam e lançavam aquelas pessoas no inferno. E nesse contexto, Jesus diz, as prostitutas e os cobradores de impostos estão indo antes para o céu do que vocês. É triste eu dizer para vocês que hoje eu não tenho visto muita diferença. Quantos religiosos que eu conheço, que se apegam no seu estilo de vida, que seguem um monte de regras humanas, e se acham melhores do que qualquer outras pessoas que estão aí, sendo hoje reconhecidas como cobradores de impostos e prostitutas, que são impedidos de entrar em nossas igrejas. Mas sabe qual é a realidade que eu tenho visto? É que quando eu vou diante desses líderes religiosos, diante dessas pessoas que se acham muito boas, e eu vou simplesmente conversar a respeito de Jesus, essas pessoas não querem ouvir. Elas não querem aceitar a mensagem de Cristo, mas elas querem ficar presas em seus dogmas, presas em seus rituais, que não refletem em nada Jesus Cristo. Enquanto
Eu chego nessas pessoas que hoje eu posso, isso é uma interpretação minha, né? A gente não tem cobradores de impostos na nossa cultura hoje, como naquele contexto. Mas nós temos pessoas que são impedidas de entrar nos templos. São os transexuais, são os transgêneros, são as prostitutas, os travestis. Essas pessoas são impedidas. Os bêbados, os drogados. Um drogado vai entrar na igreja, os diáconos, os obreiros, parecem segurança, né? Impede, não deixa. Não, aqui não é seu lugar. Você vai tomar um banho, você vai vir bonitinho, aí você entra. Isso não reflete o que Cristo nos ensina, meu amigo e minha amiga. Porque se essas pessoas não encontrarem vida e amor aqui, elas vão encontrar onde? Se um transexual não puder entrar aqui e se sentir amado e acolhido, onde que ele vai entrar? Onde? Se nós, que somos a expressão máxima do amor de Cristo na terra, a igreja, não sabe amar e receber os diferentes que são excluídos pela religiosidade, onde essas pessoas vão ter esperança? Ai, pastor, mas ele vive no pecado e nós não? E os pecados dele são diferentes dos nossos? A própria palavra diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Eu ouço crente falando assim, mas é diferente porque ele está na prática do pecado. E a indiferença não é uma prática diária nos nossos dias não, né? Todos os dias somos indiferentes aos que sofrem. Isso é uma prática nossa e isso é pecado. O que nos difere deles? O que nos difere é que, teoricamente, nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele nos ensina a receber os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas. Agora, quando temos uma religião que diz para nós que o que nós fazemos nos torna bons, porque nós conseguimos o favor de Deus, aí não vem vir pessoas aqui que não cumprem esses requisitos, porque a gente vai excluir mesmo. A gente vai botar para fora, a gente vai largar onde for. E aí você entende a diferença do que é uma religião e o que é um estilo de vida? O estilo de vida de Jesus Cristo abraçou o leproso. Leproso esse que naquele contexto vivia fora dos muros das cidades, por ter uma doença infecto-contagiosa, sem cura, que matava impiedosamente aos poucos. Quando esse tinha que chegar dentro da cidade, ele tinha que entrar gritando, impuro, impuro, e as pessoas começavam a atacar pedras nele, inclusive os religiosos. Mais do que os outros, né? Os religiosos tinham essa prática, de tacar pedras nos leprosos. E Jesus vai até o leproso e toca no leproso. E na religião judaica, quem tocasse em um leproso, ou tocasse em algo que um leproso tocou, se tornaria impuro. E Jesus algum dia ficou impuro? Não. Mesmo abraçando essas pessoas. Esse é o estilo de vida de Cristo, meu amigo e minha amiga. Muito mais do que você ter ido a um culto e levantado a sua mão diante de um apelo. Muito mais do que vir à igreja e se intitular evangélico, presbiteriano, protestante, católico, e o que for. Muito mais do que um título. Jesus nos chama a uma vida, a um estilo de vida que reflete amor e serviço ao próximo. Nós temos hoje um presidente que se intitula evangélico, vários ministros que se intitulam evangélico, uma bancada evangélica. E o que a gente vê sendo refletido em amor e serviço? João 13:35, vocês serão reconhecidos como meus seguidores pelo vosso amor uns pelos outros. Jesus nunca disse que seremos reconhecidos como seguidores dele por vir à igreja todo domingo. Jesus nunca disse que seremos reconhecidos como seguidores dele por saber a Bíblia inteira. Saiba a Bíblia inteira. Saiba, estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Mas eu te digo, não adianta nada saber e conhecer a Bíblia inteira se não tiver amor. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Você pode dar todos os seus bens para os pobres. Atitude nobre, sem o amor, não vale de nada. Você pode entregar o seu corpo a ser queimado como um Marte.
Sem amor, não vale de nada. Você pode saber todas as profecias, mistérios, dons de línguas de humanos e anjos. Sem amor, não vale de nada. E o que a gente vê muito aí hoje é uma religiosidade que se reflete em comportamentos que só dizem respeito a essas coisas. Ai, mas ele entregou uma profecia, mas ele falou em língua. Mas e o dia a dia dele reflete Cristo? Ah, isso aí não precisa. Isso aí não. É o nosso amor, que reflete o amor de Cristo, que nos faz realmente sermos quem nós dizemos que somos. Quando um filho disse, não vou, e ele foi, o discurso dele foi errado, mas a atitude dele foi certa. Em contrapartida daquele que disse, eu vou, e o discurso dele foi certo, mas ao não ir, a atitude dele foi errada. E quando perguntado, qual dos dois filhos obedeceu ao pai? A resposta foi, o primeiro, que no discurso falou errado, mas no estilo de vida fez o certo. O problema é que nós vivemos muito de discursos certos e estilos de vidas errados. Enquanto eu tenho conhecido pessoas que têm discursos completamente errados, mas estilos de vida corretos que refletem Cristo. Isso me deixa completamente envergonhado. Porque às vezes eu olho e falo, gente, essa pessoa não sabe 10% do que eu sei da Bíblia, mas o estilo de vida dela tem refletido mais Cristo neste aspecto do que o meu. E aí é para eu me envergonhar mesmo, eu falo, Deus, me ajuda a viver o estilo de vida cristão no meu dia a dia. E gente, é no dia a dia, tá? Eu não estou falando aqui de coisas grandes, majestosas, não, é no dia a dia. É no convívio com a nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor no nosso trabalho. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a pessoa que trabalha lá comigo. Eu não sei mesmo, não. Mas Deus sabe. E Ele diz para nós, ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Nossa, mas eu não estou conseguindo amar, então começa orando. Comece orando, é o que Ele falou. Amar é querer o bem, gente. Amar não é como dar para almoçar na sua casa, não. Amar é querer que a pessoa conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente. Porque uma pessoa que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente, muda o seu estilo de vida. Ou seja, se ela é uma pessoa insuportável, se ela conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela tende a mudar. O problema é quando você conhece pessoas que dizem que conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e são insuportáveis. É isso que a religião faz. Ela tem o título, mas o estilo de vida comprova que o discurso dela é certo. Mas a prática do dia a dia é o filho, o segundo aqui. Não, eu sei, eu vou, eu faço, conta comigo, deixa comigo. Mas na hora do vamos ver, nada. Você sabe o que é contar com uma pessoa em algo que você precisa muito? Muito. E a pessoa fala, eu vou fazer. Eu não estou falando bobeirinha não, tá, gente? Estou falando que você precisa muito. Algo é vida ou morte. Meu amigo, eu preciso desse carro para trabalhar e sem esse carro no trabalho, você conserta? Eu conserto, mas tem que ser hoje, porque senão eu levo em outro. Não, eu conserto. Aí você vai lá, 10 carros na frente, nem pegou o seu, hein? Fala, pai, não, mas amanhã sem falta. Aí você, rapaz, não preciso do cara para hoje, mas amanhã sem falta, então. Mas sem falta. Aí você vai lá, do mesmo jeito, o carro lá. E você perdendo trabalho. É melhor que a pessoa fale, né? Cara, não consigo. Não consigo, me desculpe. Você é meu amigo, mas eu não consigo, tem tantas... Ótimo, você vai procurar outro. Essa pessoa é assim. Não, eu vou à igreja, eu levanto a mão, eu canto bonito, eu falo tudo bonitinho lá, e frequento certinho, dou dinheirinho lá, e tudo, e faço bonitinho. Mas tu não chega na segunda-feira, é a primeira a reclamar, é a primeira a julgar os outros, é a primeira a reclamar de tudo e todos. É a pessoa mais tóxica do lugar. É a pessoa que ninguém gosta, porque se acha dona da verdade, o dono da verdade. A última palavra tem que ser, por quê? Porque ela é cristã, né? Ela é filha de Deus. E isso a faz ser superior. Não entendeu nada. Não entendeu nada.
Porque ser filho e filha de Deus é o que mostra para nós que ao sabermos quem somos no Pai, nós podemos simplesmente ser simples e humildes como Ele foi quando veio aqui. E aí Jesus ele vai dizer para esses sacerdotes que eram o cargo mais alto da religião judaica e para os líderes do povo. Lembrando que naquela época a religião e a política eram juntas. Então os líderes do povo também eram líderes religiosos. Jesus vai dizer para eles, meus amigos, os transexuais e as prostitutas estão indo antes do que vocês. Porque no discurso muitas vezes eles falam que não, mas eles estão crendo. Entenda, eu não estou resumindo a mensagem a uma prática, tá? Não estou resumindo a mensagem a um estilo de vida, mas a crer verdadeiramente. E uma vez que cremos verdadeiramente, aquilo afeta o nosso estilo de vida. Aquilo afeta a nossa forma de viver. Mas a pergunta é, como essas pessoas aqui poderiam estar indo para o reino dos céus antes, se eles ainda continuavam impedidos de entrar nos templos e nas sinagogas? Porque aqui Jesus está provando que não é uma parede que salva alguém. Não é um grupo que salva alguém. E quantas igrejas a gente ouve falar que pregam que só eles serão salvos? Quanta ignorância. Isso é religião. Isso é o que a religiosidade faz. Ela nos impede de ver o óbvio. Ela nos impede de ver Cristo e o estilo de vida que Ele nos propõe, que é um estilo de vida simples, humilde, mas cheios do poder do Espírito Santo. Então, meus amigos e minhas amigas, que sejamos como Jesus, aqueles em que, enquanto muitos estão impedindo os publicanos e as prostitutas de adentrarem, que sejamos aqueles que dizem, venham, 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 ninguém quer, a gente quer. E fica aqui o desafio. Você conhece um amigo seu homossexual, que gostaria de frequentar uma igreja, mas não pode? Chama ele para vir aqui. É verdade. Ele vai ser amado e vai ser servido aqui. Ai, mas ele está em pecado, e a gente não? Em que somos melhores do que eles? Você conhece alguma prostituta? Você conhece algum marginalizado por ser adicto nas drogas? Chama para vir aqui e fala, vamos lá na minha igreja. Lá você vai ser amado. Lá você vai ser recebido. Lá você vai ser servido, porque é assim que Jesus nos ensinou. Chame, gente. Chame para vir aqui. Porque enquanto as igrejas, os templos estão fechando a porta para essas pessoas, como a religião judaica fazia, Jesus disse para os que fechavam as portas, eles estão indo para o reino antes de vocês. Antes de vocês. Não foi Jesus quem se inclinou para o pobre e para os marginalizados. Foram os marginalizados e pobres que se inclinaram para Jesus, na essência. Na essência. Lógico que por que isso? Porque ali eles já estavam sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo esse, meu amigo e minha amiga, que não faz acepção de pessoas, mas Ele alcança quem Ele quer, da forma que Ele quer. E que eu e você possamos ser agentes que leva essa luz, que leva esse amor e esse serviço de Cristo para essas pessoas. Convide. Muitas dessas pessoas têm um sonho de sentar aqui nestes bancos e poder assistir um culto se sentindo amadas e aceitas. Mesmo com seus pecados, como nós que estamos aqui e fomos super bem recebidos, amados e aceitos, mesmo com os nossos pecados. Que a gente reflita Cristo em verdade e em espírito, como Ele nos ensina. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos mais uma vez nos conectar com o Pai em oração. Pai, obrigado por essa mensagem que nos confronta demais, Deus. Mensagem, Pai, que nos faz repensar, às vezes, anos de história dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, de uma denominação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio para realmente estabelecer o seu reino. E o seu reino é um reino de pessoas e não de sistema. O Senhor não veio aqui fundar uma religião. O Senhor veio aqui fundar um estilo de vida que por meio do Senhor salva, transforma, liberta,
cura, dá sentido e propósito de existir. Ó Pai, que possamos ser como o primeiro filho, que às vezes no discurso erramos, no discurso falhamos, mas por termos Cristo, o nosso estilo de vida reflita o Senhor. Mas nos livre, Pai, da religiosidade, que prontamente nos ensina a ter um discurso lindo, mas na prática, Pai, não reflete em nada o que o Senhor veio aqui viver e nos ensinar. Então, Pai, eu quero te agradecer por este culto, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui neste lugar, por cada pessoa que está nos assistindo, que possamos, Deus, realmente refletir no que é o estilo de vida cristão, buscando a sua presença diariamente em oração, Pai. Buscando a sua presença diariamente ao meditar na sua palavra, ao contemplar a sua criação, ao vivermos um estilo de vida grato, porque mesmo diante de um caos que estamos vivendo no mundo, estamos aqui, Deus, vivos, saudáveis, mesmo que muitos aqui de luto por terem perdido familiares, entes queridos. Nos guie na real essência em Cristo, Espírito Santo, vivendo e refletindo Jesus onde estivermos, na simplicidade, humildade, amor e serviço diário nas nossas vidas, Pai. Perdoe os nossos pecados, Deus. Obrigado, Pai, por aquelas pessoas que nos visitam, seja na nossa transmissão, seja aqui no nosso templo físico. E eu quero te agradecer de forma especial pela vida da Francisca, Deus, que veio aqui pela primeira vez, que ela tenha sentido aqui neste lugar a presença real do Senhor, Deus, a presença do Seu Santo Espírito, que ela tenha se sentido amada aqui, porque nós amamos os nossos visitantes, Pai. Ó Deus, nos dê uma semana na Sua presença, nos conduza, Pai, debaixo dos Seus cuidados, e diante das aflições, problemas que a gente sabe que faz parte, que o Senhor, Deus, nos dê foco, nos dê total dependência no Senhor, porque o Senhor nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas o Senhor nos prometeu estar conosco em todo e qualquer momento, e que em todo e qualquer momento sintamos a presença real do Senhor, como o Senhor nos promete. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. E agora, meus amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o agir e a influência do Santo Espírito, e que o amor imenso e eterno amor de Jesus, e seja sobre todos nós, e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus, espalhados ao redor da terra. Amém e amém. Meus amigos e amigas, tenham uma excelente semana. Cumprimento quem está do seu lado com um soquinho aí. Vamos nos esforçar, tá, gente, para manter aí o distanciamento. A gente está voltando, né? As nossas atividades, mas ainda a gente não consegue ter aquela comunhão como a gente gosta. Então mantenha aí o distanciamento, fique com a sua máscara, Deus nos abençoe, e qualquer coisa eu estou aí à disposição para qualquer coisa. Fiquem na paz, valeu.